John Wayne Bobbitt nasceu em 23 de março de 1967 nos Estados Unidos. Aos 3 anos, ele foi afastado dos cuidados da mãe, devido ao seu colapso mental, e foi colocado com a tia e o tio. Seguindo os passos de seus amigos, John se alistou na Marinha ainda jovem. Enquanto servia, John conheceu uma jovem chamada Lorena Gallo em um baile de oficiais em Stafford, Virgínia. Ela parecia tímida e inocente, e John foi até ela e a convidou para dançar. Ele a achou perfeita para ele. Lorena, uma imigrante que nasceu no Equador em 31 de outubro de 1969 e cresceu na Venezuela, retribuiu o interesse de John, apesar de quase não falar inglês. O casal logo iniciou um relacionamento romântico turbulento. Em 18 de junho de 1989, John, de 22 anos, e Lorena Bobbitt, de 20, já estavam casados. John disse mais tarde que se sentiu pressionado pela mãe de Lorena a pedi-la em casamento, pois o visto dela estava prestes a expirar e o sonho de Lorena era morar nos Estados Unidos. Mas o casamento do casal não foi nada sonhador. John foi dispensado da Marinha em 1991 e, a partir daí, começou a enfrentar dificuldades financeiras e ele teve dificuldades para encontrar emprego. Enquanto isso, Lorena encontrou um trabalho estável como manicure. Ela trabalhava com sua amiga chamada Jana Bizzuti. Isso significou que ela se tornou o principal ganha-pão da família. Lorena disse que John começou a abusar dela apenas algumas semanas depois de se casarem. Ele começou a espancá-la e abusá-la e, quando ela engravidou, ele a forçou a fazer um aborto e brincou sobre como ela poderia morrer durante o procedimento. Ele a sufocou durante uma briga. John, por sua vez, sempre negou essas acusações. Ele também a descreveu como uma esposa extremamente possessiva e às vezes violenta, dizendo que ela ficava chateada se qualquer garota falasse com ele. 4 anos depois de casados, ficou claro que Lorena e John estavam infelizes. John disse que pediu o divórcio, mas Lorena foi fortemente contra. Lorena afirmou mais tarde que sua recusa em se divorciar veio de suas raízes católicas, mas John insistiu que Lorena estava mais interessada em ficar com ele para que pudesse garantir seu green card. Na madrugada de 23 de junho de 1993, a tensão entre John, agora com 26 anos, e Lorena, agora com 24, estava prestes a explodir. John havia saído para beber com um amigo que estava hospedado na casa do casal. Quando eles voltaram para casa, Lorena alega que John a violou, atitude que ele nega. Lorena foi até a cozinha para tomar um copo d'água por volta das 3:30 da manhã. Ela então avistou uma faca de cozinha, levou-a de volta para o quarto e usou-a para cortar o pênis do marido enquanto ele dormia. Mesmo embriagado, John percebeu que estava sangrando. Ele alertou seu amigo sobre o que aconteceu, e o amigo o levou a um hospital. Enquanto isso, Lorena fugiu. Ela saiu correndo em seu carro enquanto ainda segurava o pênis ensanguentado e acabou jogando-o no campo. Lorena então dirigiu até a casa de sua chefe, contou-lhe o que aconteceu e ela, chocada, chamou a polícia. Lorena admitiu o que fez aos policiais e disse onde poderiam encontrar o pênis decepado. Depois de fazer buscas no campo, as autoridades finalmente recuperaram o pênis, colocaram-no no gelo e o armazenaram em uma caixa de cachorro-quente. O membro foi então levado para o hospital onde John estava sendo tratado e, incrivelmente, os médicos conseguiram recolocar o pênis em John após uma operação de 9 horas e meia. Após o incidente, John e Lorena Bobbitt foram presos. Lorena foi acusada de ferimento malicioso e John foi acusado de agressão sexual conjugal. Ela também alegou que ele abusou dela emocional, física e sexualmente durante o casamento, acusações que John negou. O que se seguiu foi uma disputa amarga, e amplamente divulgada, entre o casal sobre seu relacionamento tumultuado e o verdadeiro motivo pelo qual Lorena cortou o pênis de John. Programas de notícias nacionais e tabloides relataram alegremente os detalhes sórdidos do caso, com apresentadores de TV famosos opinando. Lorena disse que isso foi triste pois a mídia estava mais preocupada com o pênis dele do que com a violência doméstica e abuso contra as mulheres.
Como John foi acusado de agressão sexual, câmeras não eram permitidas em seu tribunal. Ele foi absolvido em novembro de 1993. Alguns meses depois, em janeiro de 1994, foi o julgamento de Lorena. No julgamento dela, câmeras foram permitidas. Ela foi considerada inocente de ferimentos maliciosos devido à insanidade temporária. Por causa disso, ela não precisaria cumprir nenhuma pena de prisão, mas foi obrigada a passar 45 dias em um hospital psiquiátrico. Mais tarde, naquele mesmo ano, Lorena tornou-se cidadã norte-americana. Sem surpresa, John e Lorena Bobbitt se separaram oficialmente após o término de suas batalhas legais, e seu divórcio foi finalizado em 1995. Após o divórcio, Lorena passou a viver uma vida relativamente privada com seu novo namorado, voltando aos holofotes apenas ocasionalmente para falar sobre a violência doméstica. Mas John escolheu um caminho diferente. Ele se conectou com o ator e diretor de filmes adultos Ron Jeremy, que deu a John Bobbitt a oportunidade de estrelar um filme pornográfico de 1994 chamado John Wayne Bobbitt, Uncut. Em 1996, John estrelou mais um filme adulto, Frankenpenis. Um ano depois, John tornou-se recepcionista em um bordel, o que levou a um relacionamento extremamente tenso com seu empregador, Dennis Hoff, até o fim de seu emprego. Dennis reclamou da incapacidade de John de seguir suas regras. Ele não deveria beber, sair da cidade ou dormir com as garotas do bordel, e ele fez todos os três. A certa altura, John tentou ganhar dinheiro como intérprete de rock, mas teve pouco sucesso no mundo da música. Ele assumiu vários outros empregos para sobreviver, como motorista de limusine e carpinteiro. Ao longo dos anos, ele também foi acusado, e em alguns casos, considerado culpado, de violência contra várias outras mulheres. Ele passou 15 dias na prisão e 6 meses em liberdade condicional em 1994 por contravenção doméstica, depois que sua noiva da época chamada Christina Elliott, relatou que ele a agarrou e empurrou durante uma briga. Em 1999, ele foi preso novamente por assediar uma ex-namorada conhecida como Desiree, e foi considerado culpado no ano seguinte. Desiree também alegou que ele havia sido fisicamente violento com ela, espancando-a e violando-a e até ameaçando jogá-la de uma varanda. John havia se casado com uma mulher chamada Joanna Farrell. No início dos anos 2000, ele enfrentou várias acusações de espancá-la, mas acabou sendo absolvido da maioria. Apesar de tudo, John Bobbitt supostamente permaneceu obcecado por sua primeira esposa, Lorena, que agora usa seu nome de solteira, Lorena Gallo. Em 2009, os dois se reuniram brevemente para um programa de TV, para discutirem seu casamento tumultuado. Durante esse show, John revelou que ainda sentia algo por ela, mas Lorena Gallo não tinha interesse em reacender o relacionamento anterior. Em 2019, John continuou a enviar cartas de amor para Lorena. Elas não foram correspondidas. Obrigado por assistir. Por favor, se inscreva para ajudar o canal e não perder os próximos conteúdos.